Eu vou mostrar para você, na verdade, especificamente nesse módulo, a gente vai ver algumas coisas de ajustes, tá? Para trabalhar dentro do Photoshop. Eu abri aqui uma imagem Wide Angle, que é a opção aqui, que eu vou mostrar para você um outro modificador depois, mas é aí o castelinho aí da Disney, muito bonito. Eu quero te mostrar algumas opções onde você pode criar ajustes para dentro do Photoshop. Ou seja, você vai conseguir manipular a imagem e tratar ela de algumas formas, trocando cores, realçando as cores, trabalhando com sombras e brilhos e uma série de outras opções. Aqui no Photoshop, tá, com essa imagem aberta, se você vir aqui embaixo de Background, mais para baixo, você tem uma lista com um monte de desenhos. E o que você pode fazer? Você pode clicar especificamente aqui, ó, nessa opção, tá, nessa bolinha e escolher alguma opção que você quer tratar. Mas você pode vir aqui também em Layer, New Adjustment Layer. E é uma layer de ajuste. Por ela você pode controlar várias coisas, como por exemplo, Brightness and Contrast. Cliquei. Quando eu faço isso, ó, ele vai falar para mim, beleza, qual que é o nome dessa camada que você está querendo fazer? Eu vou deixar o nome que está aqui mesmo e vou dar um OK. Quando eu faço isso, você vai perceber que em cima da minha imagem ficou um desenho e aí ficou do lado aquela máscara que a gente viu anteriormente. Aqui eu tenho algumas opções que são as propriedades, é o painel Properties, que está aqui ó, em Windows. E eu tenho Properties, se ele não aparecer. Aí aqui eu tenho as opções Brightness and Contrast. E essas opções de propriedades, elas dependem muito da propriedade escolhida. Não quer dizer que se você escolher trabalhar com alguma outra coisa, vai ter Brightness and Contrast. Aqui tem Brightness and Contrast porque foi o que a gente escolheu. Aqui ó, em Brightness eu tenho a opção de clicar nessa setinha e arrastar para a direita para clarear ou escurecer a minha imagem. É lógico que isso aqui vai do bom senso, tem uma hora que não vai dar. Eu vou escurecer um pouco. Aqui eu tenho o contraste, onde eu posso realçar o contraste da imagem ou suavizar. Eu vou aumentar um pouco. Feito isso, aqui eu tenho em cima as opções de trabalhar nas opções dessa camada de ajuste que eu acabei de fazer. E essa aqui, né, é a camada de ajuste com as opções que ela tem. Próximos vídeos a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessas opções. Muito bem, você viu como é que você cria uma camada de ajuste, né? Mas eu vou te mostrar uma maneira mais fácil de você fazer isso. Primeiro eu vou fechar essa imagem e vou abrir uma outra aqui, porque eu não gostei dessa imagem, sinceramente. Pode escolher qualquer uma que você quiser. Eu vou escolher uma que tenha bastante cores aqui, para a gente ter uma ideia. Eu vou escolher aqui o Landscape 6, que é essa imagem muito bonitinha aqui desta montanha de grama. O que eu vou fazer? Aqui em cima, ó, em Adjustment, logo em cima de Layer, eu tenho um monte de ajustes que eu posso fazer. Existe um monte de botãozinho, cada botãozinho foi feito para algum ajuste. Eu não vou mostrar todos, porque pelo amor de Deus, então eu vou mostrar só alguns principais. Se o painel de Adjustment não estiver aparecendo, você pode ir em Window, Adjustment, e aí o painel vai aparecer para você aqui, tá? Por exemplo, o Window, vou apertar Adjustment, o painel sumiu, vou lá em Window, Adjustments, olha o painel aparecendo aqui. Quando eu passo em cima, né, deixo em cima o cursor do mouse, ele escreve aqui em cima para mim, ó, qual é o ajuste que eu quero. Então aqui eu tenho o solzinho, que é o Brightness em Contrast, foi o que a gente viu no vídeo anterior. Para frente eu tenho Levels, eu tenho Curves, tenho Exposure e uma série de outras opções. A gente vai mexer aqui ó, no Levels. Quando eu clico em Levels, você vai ver que tem um desenho aqui ó, em cima da minha camada, que é o desenho igualzinho o desenho que eu acabei de clicar. E eu tenho a máscara, tá? Aquela máscarazinha aqui que eu posso selecionar. Aqui eu tenho a opção de clicar em cima do desenho. E aqui no painel de Properties, que se não estiver aparecendo, você vai em Window, Properties, eu tenho as opções de trabalhar no Levels. Como é que funciona? Aqui eu tenho um gráfico e esse gráfico controla para mim, né, a quantidade aí de brilhos e sombras na imagem. Então eu posso clicar nessa setinha preta e arrastar para a direita e os tons escuros vão ficar mais evidentes. Do lado direito eu posso clicar e arrastar para a esquerda e a imagem vai ser clareada pelos tons mais claros. Essa seta do meio é a opção que eu tenho de trabalhar na imagem de uma forma geral, escurecendo ou clareando. Além de mexer nas setinhas, eu posso mudar também os valores aqui. Aqui em cima eu tenho alguns presets, onde eu posso clicar e você vai ver que a imagem já vai ficar ajustada, né, de acordo com esse preset que alguém colocou. Se você quiser também, você pode deixar o default, que é o padrão, e aqui ó, você tem algumas opções como RGB, Red, Green, Blue.
Você tem o RGB, no RGB, que é a opção de trabalhar com todas juntas. Então você vai mexer na imagem de uma forma geral. Se eu quiser mexer, por exemplo, com as partes azuis, eu coloco Blue. E agora quando eu mexo no gráfico, ó, você vai ver que eu consigo mexer só nos tons azuis. Se eu movo a setinha preta para a direita, o azul começa a virar verde. Se eu movo a setinha da direita para a esquerda, tudo começa a ficar azul. E se eu movo do meio, ó, você vê que eu consigo controlar isso aqui. Então o Levels funciona dessa maneira. Além de eu conseguir colocar a opção de RGB e manipular, né, as sombras e luzes da minha cena, eu tenho a opção de também trabalhar com essas opções isoladas. Eu tenho também esse Auro, que é a opção de automático. Quando eu clico, ele ajusta meio que automaticamente, mas sinceramente eu não gosto da opção automática. Para mim, ele nunca fica muito bom. Esse é o painel Levels que a gente tem para estar ajustando a imagem. Outro ajuste que a gente tem que também é bastante usado e é muito, mas muito similar, eu resolvi usar similar porque eu acho que é uma palavra bonita, é o Curves, né? É um efeito que ele é muito parecido com Levels. Eu vou vir aqui, ó, nessa camada de ajuste, tá? Com ela selecionada, e vou clicar no lixo e vou colocar deletar. Deletei aqui a camada, peraí, deixa eu clicar de novo, ó, no lixo, e aí eu deletei a camadinha. Agora eu vou fazer o seguinte, em vez de adicionar aqui o Levels, eu vou clicar em Curves. Quando eu clico em Curves, você vai ver que aqui eu tenho algumas opções dos presets, que é a mesma coisa do Levels, tá? São alguns ajustes pré-definidos. Eu tenho como trabalhar também especificamente em todas as cores, ou trabalhar isoladamente no vermelho, no verde ou no azul. E aqui embaixo você percebeu o seguinte, ó, eu tenho um gráfico, onde eu tenho uma ponta aqui na parte de baixo, e uma ponta aqui na parte de cima, e ele sobe na diagonal, né? Então o que acontece? Se eu clicar nesse pontinho, ó, e jogar para a direita, a minha imagem escurece. Se eu subir, a minha imagem vai clarear. Então aqui embaixo eu estou controlando as partes escuras. Se eu jogar para a direita, o que é escuro fica mais escuro. Se eu jogar para cima, o que é escuro vai ficando mais claro. Em cima eu tenho esse pontinho. Se eu jogo para a esquerda, o que é claro vai ficando mais claro. Se eu jogo para baixo, o que é claro vai ficando mais escuro. Até o momento que se eu descer tudo, né, vai ficar tudo escuro. Aqui o que eu posso fazer também é adicionar alguns pontos nessa curva. Com essa ferramenta aqui, ó, tá? Existe uma série de ferramentas. Com essa aqui, eu posso clicar aqui, ó, em algum lugar que eu queira. E uma vez que eu cliquei, eu posso clicar e arrastar, subindo e descendo para variar os tons. Se eu puxo mais para a esquerda, eu vou começar a clarear a imagem. Se eu puxo para a direita, eu vou começar a escurecer. E eu posso também, por exemplo, eu deixei na esquerda, se eu subir mais, clareia mais. Se eu descer mais, escurece mais. Então, por esse painel de Curves, eu consigo controlar também algumas opções da imagem. Sinceramente, eu não gosto do Curves, eu nunca me adaptei muito bem com essa ferramenta. Eu gosto muito do Levels, mas fica aí a opção, né, para você estar estudando e ver o que fica melhor para você estar fazendo seus ajustes. Um outro ajuste que a gente também pode usar, né, dentro do Photoshop é o Hue Saturation. Por ele a gente pode estar controlando, né, a intensidade das cores, desde você deixar o próprio preto e branco, né, ou seja, sem qualquer tipo de cor, até deixar uma cor bem viva. Para mostrar esse exemplo para você, eu vou usar essa fotinho aqui das flores, tá? Oilpaint.jpg. Só vou clicar e arrastar aqui, ó, igual a gente já viu nos vídeos anteriores, abrir a imagem aqui das flores. Eu vou vir aqui na parte de Adjustments e eu tenho aqui uma série de botõezinhos como a gente tem visto aí. Eu vou vir bem aqui, ó, na opção de Hue Saturation, que é esse cara aqui da esquerda. Quando eu clico, vai abrir aquele famoso painel de propriedades, né? Que a gente viu aí que para cada efeito que a gente coloca aqui, para cada ajuste, abre o painel de propriedades. Então aqui basicamente, ó, eu tenho o Hue, né, que é a gama de cores, ou seja, toda a escala de cores que existe no mundo. Então eu posso clicar aqui, ó, nessa setinha e arrastar para a esquerda e para a direita, ó, e aí eu vou trocando as cores. O Photoshop ele faz um esquema aqui, ele mesmo já identifica, né, a cor, por exemplo, a flor aqui no caso ela é rosa. Conforme eu arrasto o Hue para a direita, você vê que aqui embaixo eu tenho duas barrinhas, ó. Eu tenho uma barrinha normal da gama que está em cima e eu tenho a parte de baixo dessa outra gama. Então o que ele faz? Ele pega aqui o que era daquele tom, né, no caso aqui em cima o rosinha, e ele transforma com a cor que tem aqui embaixo. Então conforme eu arrasto o Hue,
Você vê que agora, ó, o que era rosa, tá com essa cor aqui bem embaixo, que é mais ou menos essa nova cor das flores. Então o Hue faz isso, tá? Ele muda essa gama de cores aí automaticamente. Embaixo você tem Saturation. Se você jogar para a esquerda, ele vai deixar totalmente em escala de cinzas, né? O famoso preto e branco. E se você jogar para a direita, ele vai ficar muito, mas muito saturado. É lógico que você pode usar toda essa escala aqui. Você não precisa deixar, por exemplo, só na esquerda, ou só na direita, ou só no meio. Você pode deixar aqui no local que você quiser. E embaixo você tem Lightness. Em Lightness, se você colocar mais para a esquerda, ele escurece. Quanto mais para a direita, mais claro. Outra coisa muito bacana também aqui do Hue Saturation é essa opção Colorize. Quando eu clico no Colorize, o que ele faz? Ele vai pegar a minha imagem e deixar em um único tom. Vai ser só aquele tom que eu tenho. E a partir deste tom, ó, eu tenho as opções como Saturation, para deixar mais vivo. Por padrão, quando eu coloco Colorize, ele já joga para o vermelho. Porque é a primeira cor aqui do lado esquerdo na escala de cores, né, na gama de cores. Se eu arrastar aqui ó, o Hue para a direita, você vai ver que ele vai mudando, né, alternando a cor de acordo com a gama de cores. Saturação, tá? Para deixar um pouco mais viva. E o Lightness funciona da mesma maneira. A única diferença é que por eu ter colocado Colorize, ele vai manter essa opção aí. Outra coisa é que você tem esses presets. Quando você vai nos presets, você tem o Custom. O Custom é a opção de customizada, ou seja, eu posso ir e mexer como eu quiser. Aqui eu tenho algumas opções que eu posso clicar, ó, tá? Por exemplo, Cyanotype, que é algumas opções pré-definidas. Alguém veio aqui, fez algumas modificações no painel e salvou para que eu pudesse usar. Tá? Então é só você clicar aqui ó, no preset, tá? Em cima desse nome e escolher as opções que você quiser. É difícil usar, tá? Esses presets aqui. O Hue Saturation, eu sinceramente, assim, de forma pessoal, né, eu quero dizer para você que eu uso muito a opção de saturação. De resto, esses presets eu não uso. Em alguns casos extremos. Eu também tenho a opção aqui ó, de Master. Quando eu coloco Master, o que eu for mexer ali embaixo, em Hue, Saturation e Lightness, ele vai mexer em todas as cores. Mas se eu escolher alguma coisa específica, como por exemplo Reds, e mexer no Hue aqui, ó, tudo que tiver com os tons meio vermelhos no caso, só ele vai ser alterado. Tá? Isso funciona para qualquer outra cor aqui. Se eu escolher, por exemplo, Blues, né? Blues não vai virar porque não tem muito azul aqui, mas por exemplo, Greens, que é o verde, se eu arrastar para a direita e para a esquerda, você vai ver que ele vai pegar o que é verde aqui, ó, das folhinhas, tá? E vai alterando essas opções aqui, ó, de greens, ó lá. Então ele mexe aqui para lá e para cá para mudar. Você tem algumas opções também aqui, como essa mãozinha que eu posso clicar nela, ó, e a partir do momento que eu clico nela, se eu clicar em cima de alguma cor aqui, ó, da minha imagem e arrastar para a direita, ó, ele deixa saturado. Por exemplo, eu cliquei na cor das flores, as flores rosinhas bonitinhas, e eu joguei para a direita, então ficou mais vivo. Se eu arrastar para a esquerda, ó, ele vai deixar num tom aí sem cor, só que como eu cliquei em cima da flor, ele vai fazer isso exatamente em cima da cor que eu mudei, né, na cor que eu cliquei no caso. Esse é o painel de Hue Saturation, por ele você pode fazer essa série de ajustes aí dentro do Photoshop. Dentro ainda desses ajustes que a gente pode estar utilizando, existe um outro aqui ó, do lado direito, né, o último do lado direito, que é o Vibrancy, que é esse Vzinho aqui, ó. Só lembrando, você pode estar utilizando qualquer imagem para esses efeitos aqui que eu estou utilizando, tá? Não precisa seguir a mesma ideia aqui. Basicamente esse Vibrancy, né, vamos dizer assim, até engasguei para falar o nome desse cara, ele tem o mesmo esquema de saturação, tá? Onde você pode jogar para a esquerda ou para a direita, para deixar menos ou mais saturado. E uma vez que você escolheu o tipo de saturação que você quer, você tem o Vibrancy, né? Esse Vibrancy ele tem algumas opções de como vão ser, vamos dizer assim, a vibração das cores, né? Como que ela vai se comportar. Então do lado esquerdo ele deixa as cores menos vibrantes e do lado direito ele deixa um pouco mais vibrante. Só lembrando que isso está ligado diretamente, tá, com a saturação. Então quando você quiser trabalhar com a vibração das cores, vamos dizer assim, trabalha primeiro na saturação e depois você controla esse Vibrancy aqui. Um dos ajustes que eu gosto bastante é o ajuste de preto e branco, né? Onde você consegue estar convertendo a imagem para toda uma escala de cinzas. Antigamente isso era muito difícil de você conseguir fazer aí no Photoshop, você conseguir controlar
essas opções aí de preto e branco. Mas com essas opções de ajustes, né, ficou muito mais simples. Então eu vou clicar aqui, ó, em Black and White, tá? É o terceiro nessa segunda fileira aqui. Cliquei. Você vai ver que basicamente, lógico, eu estou usando a fotinha do cachorro, porque eu gostei muito. Você tem as opções de propriedades, tá? Todas essas opções de ajuste, não sei se eu já comentei, as propriedades é onde você mexe. Aqui você tem as opções de preset, onde você tem vários tipos de preto e branco, ó, várias tonalidades, tá? Eles são muito legais. Eu gosto muito de usar esses presets aqui para trabalhar com preto e branco, mas se você quiser, você pode estar utilizando aqui, ó, toda essa escala de cores. Então você pode controlar aqui, ó, os vermelhos, tá? Dizendo no caso se o que é vermelho na imagem, você vai ficar mais escuro ou mais claro. Mais escuro para a direita e mais claro para a esquerda. Isso para todos os tons, tá? Você tem para os amarelos, você tem para os verdes. Você pode ver que o verde só muda um pouquinho ali embaixo, porque eu não tenho muito verde na imagem. Você tem o cian, você tem os azuis, tá? E você tem também os magentas. É claro que isso depende da imagem que você está utilizando. Algumas vão ter mais de alguma cor, outras vão ter menos. Você tem as opções auto, que é uma opção automática, né? Onde você mesmo pode ir aqui e já dizer para o Photoshop arrumar do jeito que ele ache melhor. Você também tem as opções aqui, ó, essa mãozinha onde eu posso clicar. E uma vez com ela clicada, eu clico em cima de alguma área da minha imagem e arrasto para a esquerda se eu quiser clarear ou para a direita se eu quiser escurecer. Quando eu clico, é muito parecido com alguns outros efeitos que a gente viu. Eu cliquei, eu estou selecionando uma cor e aí dizendo se ela vai ser mais clara ou mais escura. Tá? Então pode ser que tenham áreas onde eu clico em cima do pelo do cachorro que vai influenciar um pouco mais aqui o fundo. E assim por diante, porque as cores elas têm uma certa conexão. Tem lugares que tem, por exemplo, mais vermelho, mas não é porque alguma outra área o vermelho não está tão intenso que você não vai controlar ele. Você controla também o vermelho. E assim para cada cor. E essa é a opção que a gente tem Black and White para controlar aqui dentro do Photoshop. Dentro desses ajustes que a gente tem no Photoshop, né, esses ajustes automáticos aqui, a gente tem a possibilidade de estar usando o que é um ajuste, no caso, para trabalhar com degradê, gradiente, né? Que é a mesma coisa. E a ideia desse cara aqui é causar um efeito de cor em cima da imagem. Para fazer isso aqui, eu abri a foto do carro, tá? O nome dele é Seleção Pen Tool, esse carrinho aqui. Se você não achar pelo nome, é só jogar a imagem mesmo. E eu joguei pelo Mini Bridge, igual a gente fez com as outras. Esse Gradient Map, ele está bem aqui, ó. Ele é o último dessa lista de ajustes. Quando eu clico, você vai ver que vai abrir o painel de propriedades para mim. Aqui embaixo eu tenho algumas opções, como o tipo de gradiente que eu estou querendo fazer. Então eu posso clicar em cima da cor do gradiente, vai abrir uma lista com outros tipos aqui, ó. Eu posso simplesmente clicar em cima, tá, de alguma cor aqui e ele vai fazer o gradiente com essa cor para mim. Eu gostei muito desse aqui, tá? Essa cor meio roxa para laranja e eu vou dar um OK. Aqui embaixo você tem essa opção de Reverse, onde você pode inverter essas duas cores que você está usando no gradiente, no degradê no caso. Quando você clica, né, e aparece essa lista, aqui você tem esse botãozinho. Quando eu clico nele, você vai ver que existe um monte de outras opções também. Que é aquilo que a gente já viu anteriormente, né, de colocar mais opções de degradê. Então, por exemplo, eu posso colocar essa opção aqui, ó, Photography Toning. E quando eu clico nela, o que acontece? Essa é uma nova lista, uma lista de outros degradês que eu quero adicionar para essa lista que eu já estou utilizando. Então eu já tenho esses degradês aqui e eu estou querendo colocar mais. E ele fala para mim, ó, você vai querer substituir esses caras? Aí você dá OK para substituir. Se não, você pode dar um Append. Quando você dá um Append, se você descer a barrinha aqui, ó, olha as outras cores também de degradê que você pode utilizar. Basta você clicar, né, e ele já aplica isso na imagem. Se você quiser aplicar qualquer outro gradiente, no caso, é só você clicar nessa ferramentinha de novo, ó, e você vai ter uma série de outras opções que você pode usar, como Spectrum. Coloca Append ou OK se você quiser cancelar, e ele vai colocar para você aqui no final essas cores. Spectrum ficou horrível, né, para esse cara aqui. Eu vou deixar essa opção aqui mesmo, vou dar um OK. Outra coisa bacana que dá para você fazer também nesse esquema é quando você clica, eu sei que eu cliquei várias vezes, mas é para você entender de quando você clica, você tem aqui embaixo essa opção, né, das cores que você quer utilizar. Então o que acontece? Por aqui, ó, eu posso clicar, tá, na parte de baixo, e na parte de baixo eu posso escolher uma cor que eu quero. Tá? Vou escolher aqui, por exemplo, um verde.
E aqui do lado eu tenho a cor laranja, né? Onde eu posso clicar aqui, ó, cliquei na setinha, vai aparecer essa parte de Color, clica, vai abrir as opções de cores e eu posso escolher qualquer outra cor que eu queira para trabalhar com esse cara e der um OK. Se você quiser, só para relembrar, você está vendo que as cores já foram adicionadas, né? Se você quiser acrescentar uma nova cor nesse degradê, só lembrando que o degradê você não precisa ficar limitado a duas cores, você pode colocar aí outras cores além dessas duas. Então eu posso clicar aqui, ó, tá? Embaixo, vou fazer de novo, ó. E embaixo aqui, ó, dessa barra de cores, clica. Ele vai adicionar uma nova cor, que vai ser exatamente da cor da última cor que eu estava trabalhando, no caso esse azul. Com ela eu posso clicar e arrastar para onde eu quiser, né? E com ela selecionada ainda, ó, você tem aqui Color, e eu posso escolher alguma outra cor para trabalhar com esse cara. Então você vai ver que aqui ele já faz, né, esse degradê, esse mapa de degradê para mim, com essas cores que eu fiz. Eu posso dar um OK e pronto, o efeito está aplicado. Se você quiser, você tem a opção de Reverse, que geralmente não fica muito bom, né? Mas essa é a opção de mapa de degradê, para você estar utilizando, causa uns efeitos bem legais aí na imagem. Quando a gente trabalha com esses ajustes, não é porque eu apliquei um ajuste que eu não posso colocar outro ajuste, eu posso colocar quantos ajustes eu quiser. Então o que eu vou fazer? Ó, eu estou aqui, tá, com esse efeito de degradê, que foi o último que eu apliquei, e se eu quiser, eu posso vir aqui em qualquer ajuste que eu tenha, ó, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Levels. No Levels, ó, vai abrir uma nova propriedade, você vai ver que agora eu tenho duas opções, eu tenho o ajuste de degradê, que quando eu clico o painel de Properties, fica exatamente com as opções desse degradê, e eu tenho as opções também de Levels, que é só você clicar aqui e ele ajusta o painel de propriedades. Então, para cada ajuste, o painel de propriedade vai se ajustando, né, para você trabalhar com ele. E uma vez que eu já tinha o degradê no caso, agora eu posso mexer com as opções de Levels e fazer os ajustes que eu quero. Eu também posso acrescentar qualquer outra opção, como por exemplo, vamos colocar Hue Saturation, e eu posso aumentar a saturação ou diminuir um pouco mais. Posso mexer também, ó, no Hue aqui, para mexer com aquela gama de cores, para poder escolher algum outro tom que eu acho que fica melhor, tá, para aquela imagem. Então, uma vez que você colocou um ajuste, você pode acrescentar quantos ajustes você quiser. Você não precisa ficar limitado a um único ajuste, né, nessa imagem que você está trabalhando. Outra coisa também é a ordem, né, dessas camadas de ajuste. Por exemplo, a primeira é Hue Saturation, a segunda Levels, né, e a última aqui eu tenho o Gradient Map. Eu posso mudar a ordem desses caras, simplesmente clicando aqui em cima, ó, e arrastando para baixo. Então agora eu coloquei ele ali, o Hue Saturation. Se eu arrastar o Hue Saturation mais uma vez para baixo, você vai ver que ele já influencia a imagem. Então você tem que ter isso em mente. A maneira dos ajustes, você pode colocar no caso quantos ajustes você quiser, mas você tem que ter em mente também o seguinte: a ordem que você coloca esses caras influencia muito. Então, por exemplo, aqui foi o efeito primeiro de Hue Saturation, depois o Gradient Map e depois o Levels. Dependendo do que você fizer, por exemplo, trocar a ordem do Levels com Gradient Map, você vai ver que vai dar um outro efeito totalmente diferente na imagem. Então sempre tenha isso em mente, tá? Dependendo da ordem, às vezes você tá querendo chegar num efeito e fala, putz, mas é quase o efeito que eu queria. Tenta trocar às vezes a ordem das camadas, porque aí pode surgir um efeito bem diferente e pode ser exatamente aquilo que você estava esperando, né, para a imagem ficar assim bem melhor do que estava. Eu fiz uma pequena montagem aqui para você ter uma ideia, né? Eu estou com a mesma montagem do carro, tá? Eu simplesmente dupliquei. Eu vou até te mostrar para você não falar que eu sou ruim. Eu vim aqui, ó, com a imagem do carro, né, com essa layer do carro, acabei de arrastar ela. Eu fechei aquela anterior porque eu não queria fazer aquela alteração dos ajustes no caso. Eu vou arrastar o background até essa folhinha aqui embaixo, ó. Arrasta e solta em cima. Pronto. Agora eu tenho duas camadas. A de baixo é o background e a de cima é uma nova. Na de cima eu vou lá em Edit, eu tenho a opção de Free Transform, posso segurar o Shift e clicar aqui, ó, nesse cantinho. Clique e arrasta até diminuir um pouco. Diminuir, aperto Enter para finalizar. Vou clicar e arrastar, ó, com essa setinha até aqui em cima, ó, deixar posicionado. Vou segurar o Alt e o Shift e arrastar para baixo. Para duplicar, né? O Alt na verdade duplica e o Shift faz ele descer numa linha reta. Então eu tenho essa montagem aqui.
O que eu quero te mostrar agora, além de como fazer essa montagem incrível, é como que você consegue tipo, pegar um ajuste determinado e dizer para quem que aquele ajuste vai ser feito. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui na opção Black and White, tá? Cliquei aqui, eu estava clicado na camada de cima, né? Cliquei em Black and White, vou escolher aqui algum efeito que eu ache bacana. Vou colocar esse Darker, tá? Aquele preset para funcionar. Você vai ver que quando eu jogo uma camada de ajuste, automaticamente aquele ajuste afetou todas as camadas abaixo. Por exemplo, essa layer de ajuste está em cima dessa fotinha e dessa fotona. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nessa camada de ajuste e arrastar para baixo. Quando eu arrasto para baixo, você vai ver que ela não afeta mais essa camada que estava em cima, que corresponde a esta imagem aqui. Então ela faz isso. Agora, o que acontece se eu quiser direcionar? Por exemplo, eu arrastei aqui, ó, e a imagem, no caso, o efeito de ajuste está pegando essa imagem pequena em cima e a imagem maior atrás. Mas eu quero que ele entre só, né, nessa imagenzinha aqui em cima. Como é que eu faço para fazer isso? Você tem alguma opinião? Tem algum palpite? Tem alguma ideia? Então, no caso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou deixar essa camada de ajuste, tá? Em cima da foto que eu quero alterar, em cima da camada que eu quero alterar. Vou dar 2 cliques. 2 cliques é para abrir o Properties. Se tiver aberto o Properties, você não precisa clicar 2 vezes. Tá vendo que aqui embaixo tem o primeiro botão? Quando eu clico nesse primeiro botão, o que ele faz? Ele direciona essa camada de ajuste. Lembrando, pode ser qualquer camada de ajuste, não precisa ser só Black e White, tá? Qualquer um desses ajustes aqui que eu já mostrei para você e até os outros que eu não mostrei. E aí o que acontece? Ele direciona esse cara, você vê que aqui ó, tem uma setinha para baixo. Então o que ele faz? Ele pega a camada de ajuste e coloca esse ajuste apenas nessa camada aqui abaixo. Então essa é a maneira como você consegue direcionar. Por exemplo, vamos dizer que eu quero adicionar um efeito aqui de Gradient Map. Eu vou escolher essa cor aqui, ó, tá? E eu quero que esse mapa de degradê aqui, que eu acabei de inserir, não pegue todo mundo. Eu quero que ele pegue só essa camada aqui, ó. Então eu posso deixar selecionado esse cara. Se não estiver abrindo o Properties, clica 2 vezes. E aí eu clico neste primeiro botãozinho aqui. Aí eu pego essa camada de Gradient Map e vou dizer que esse ajuste só vai afetar essa camada abaixo. E no caso aqui o Black and White só vai afetar esta camada abaixo. Essa é a maneira como você tem para direcionar essas camadas de ajuste para camadas específicas na ordem aí do Photoshop. Um outro efeito também que dá para a gente estar utilizando, né, é para trabalhar com as sombras, com os tons de sombra e com os tons de brilho de uma imagem. Só que, para sua surpresa, ele não está aqui nesses ajustes, tá? Nesses botõezinhos. Para acessar esse cara, eu vou em Image, eu tenho Adjustments e eu tenho essa opção aqui, ó. Espera aí que o painel tá louco. Aqui, ó, eu tenho Shadows / né, Highlights. Quando eu clico, já tem aqui uma opção de... Na verdade, ele já insere uma opção para mim, né, da imagem. Você vê que aqui, ó, eu tenho Shadows e eu tenho Highlights. Então aqui eu posso mexer nas sombras, tá? Jogando mais para a direita, ó, a parte escura vai ficando mais clara, ou se eu jogar para a direita, né, vai ficando mais desculpa, se eu jogar para a direita fica clara, se eu jogar para a esquerda fica escura. Isso aqui, ó, trabalhando em Shadows, que são as sombras da minha imagem. Eu tenho Highlights, quando eu jogo aqui para a direita, eu vou mexer com as partes, né, as partes mais claras da minha imagem. Só que você percebe que às vezes não dá para controlar muito bem, né? Porque quando eu jogo aqui o highlight para a esquerda, ó, fica um pouquinho mais claro os tons que já são claros. Então o que a gente vai fazer, ó, eu vou vir aqui nessa opção Show More Options. Quando eu faço isso, você vê que agora existem várias opções. Então, basicamente eu tenho opções para sombras, opções para os brilhos e opções para ajustes em geral. Por aqui, ó, eu posso mexer na quantidade de sombras, né? Se vai ser mais claro ou mais escuro, como vai ser o tom dessa sombra aí. Eu também posso mexer nos tons e no raio, né? O quanto ele vai se expandir essas opções de sombra. Aqui eu posso trabalhar com as opções do brilho também da imagem, tá? Nas partes de tons e no raio desse brilho. Então, por essa opção aqui, você pode trabalhar bastante, deixar a imagem muito mais viva, né? Por exemplo, ó, aqui você tem Preview. Por padrão, o Preview ele já está acionado, né? Eu já consigo visualizar o que esse efeito está fazendo na imagem. Quando eu tiro o Preview, vai voltar a imagem original, a imagem do jeito que ela era, assim que eu joguei no Photoshop. Quando eu ativo o Preview, você já pode ver que esse efeito de Shadow e Highlight ele já deixa a imagem
com um aspecto muito melhor. Claro, não vai fazer isso também toda imagem que aparecer na sua frente, mas para muitas imagens já dá um aspecto bem melhor.